Olá, meu nome é Fernando Jorge Pereira, eu estudo na FATEC Zona Leste, faço o curso de ADS no período da tarde e esse vídeo foi proposto para a disciplina de PO e esse vídeo poderá ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Bom, eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre servlets. Primeiramente, um servlet ele tem a responsabilidade de estender uma funcionalidade de um servidor. Então, ele vai trazer algum serviço, ele vai proporcionar algum serviço que seria realizado por um servidor. E como que isso funciona? Bom, a gente tem aqui o browser, que é por onde o nosso cliente web estaria acessando a nossa página. E através desse browser, o cliente web ele vai enviar uma requisição para o servidor que vai atender essa requisição do cliente web. Então, primeiramente, esse envio dessa requisição é via protocolo HTTP, que vai ser enviado por intermédio do, do web server, que é por onde o cliente está preenchendo algum formulário, então ele clicou em algum botão da página e através disso ele vai dar início ao processo que ele vai enviar essa requisição para um container, que pode ser tanto um servlet container como um application server. Eu vou estar explicando algumas diferenças entre esses dois. E esse container ele vai ser responsável por verificar o que o cliente está querendo. Então, se ele detecta que ele vai precisar de um servlet, então ele vai criar, então vai disponibilizar algum servlet que está, digamos, ocioso para atender essa requisição do cliente. Então, o container que vai gerenciar quando que esse servlet vai responder. Então, e esse servlet, ao receber essa requisição, ele vai fazer todo o tratamento que você definiu para ele realizar e vai retornar uma resposta em formato de HTML, de uma página HTML. Então, como eu estava falando, eles vão tratar as requisições do cliente web e vão retornar os resultados. Nada que fuja muito do tradicional entrada, processamento e saída. A diferença é que a entrada e a saída dessa conversa é intermediada pelo protocolo HTTP. Os servlets eles funcionam em classes Java, então se você consegue programar em Java, você pode programar um servlet sem problemas, a lógica é a mesma, a estrutura, a sintaxe. E a grande jogada do servlet é ele possibilitar você oferecer serviços ao seu cliente através de páginas web. E o servlet container, ele que vai ser o responsável por gerenciar esse ciclo de vida. Como eu estava falando, é ele que vai dizer quando que ele vai ser criado, quando que ele vai ser disponibilizado, quando que ele vai ser destruído. A gente tem também os servers de aplicação, que eles são tidos como os containers mais pesados, ele é mais robusto. Então, ele já o server de aplicação ele já suporta componentes da JEE, como se você quiser criar um BIM para atrelar alguma lógica de negócio no seu servlet, você pode estar utilizando recursos do JEE.
assim como fazer alguma conexão com o banco de dados para que retornar alguma informação e você tratar ela. E a gente tem o web server, que é ele que vai gerenciar os recursos estáticos, ou seja, ele que vai disponibilizar o que vai ser visto pelo cliente no ambiente web. Então, ele que vai cuidar, vai agrupar as HTMLs, os CSS, as imagens que você tem naquela página. Agora, falando um pouquinho de como é que funciona o servlet, o ciclo de vida de um servlet. Então, você tem ali a requisição do HTTP. Ele vai verificar se existe um servlet que possa atender essa requisição. Se não, ele vai criar um servlet que vai executar o método init, que ele vai passar alguns parâmetros de configuração para o servlet. Você pode editar esses parâmetros se você desejar, sobrescrevendo esse método init. Se o servlet existe, ele vai criar os objetos de resposta e requisição. A mesma coisa se ele for criado depois de passar pelo método init. E aí ele vai dar início ao método service, que é onde ele vai realizar o processamento e ele vai realizar o tratamento das informações que você passou como objeto de request. Depois que ele realizar esse tratamento, ele terminar a sua função, ele vai gerar a resposta em formato de uma página HTML, ou você pode definir como você quer que ele responda, dando um set no response. E essa página HTML vai retornar para o browser para visualização do usuário a resposta que ele estava esperando quando ele fez a requisição. Depois disso, ele vai destruir os objetos de request e response. E o servlet container ou application server vai definir quando que esse servlet pode ser destruído. Falando um pouquinho agora sobre as utilidades, alguns benefícios também que os servlets proporcionam. Você tem a portabilidade, então independente de qualquer plataforma, você consegue disponibilizar um serviço. Independente do browser, se o cara está usando Mozilla, Internet Explorer, Edge, Chrome, você consegue disponibilizar um serviço para qualquer plataforma. Os servlets eles te proporcionam também utilizar o paradigma OO nas suas páginas. Então, como dito ali na última linha, ele te proporciona usar, misturar um pouco de HTML com Java através do JSP, para você conseguir criar conteúdos mais dinâmicos. Ele é escalável, já que você pode reutilizar esse servlet e passar ele para outros servidores. Se aquele serviço é muito requisitado, você consegue facilmente passar de um servidor para outro. Agora falando um pouquinho sobre alguns detalhes. Então, toda vez que você vai criar um servlet, você vai declarar o nome da sua classe e você vai sempre herdar de HTTP Servlet. Por quê? Porque o HTTP Servlet ele vai realizar a interface Servlet. E a interface Servlet ele tem um conjunto de assinaturas de métodos que são muito importantes para qualquer servlet. Então é através dessa realização dessa interface que o HTTP Servlet vai receber métodos como o do get, o do post, o service, o init, o filter e vários outros métodos que você pode estar utilizando.
Outra coisa importante é que tem uma grande diferença entre você utilizar o do get e o do post. Por quê? Os dois eles tratam as requisições do cliente praticamente da mesma forma, mas a grande jogada do post é que ele recebe a requisição, corpo da requisição vem as informações que o cliente passou. Já o do get não. Ele deixa evidente na barra no endereço, ele deixa evidente no endereço as informações que foram passadas. Aqui eu mostro algumas das referências que eu utilizei para estar realizando esse vídeo. Então, continuando aqui agora com a parte prática, vou estar fazendo aqui para vocês verem, ficar um pouco mais claro, a implementação de um server. Vamos começar aqui, ó, criando um Dynamic Web Project. Vou dar um nome aqui de calcula maioridade. Uma aplicação bem simples. E a primeira coisa aqui é que o Eclipse já entrega aqui toda uma estrutura para a gente estar criando uma página web. Está criando aqui, primeiramente, de fato, o conteúdo estático, né? O HTML dele. Então vou estar fazendo aqui dar um nome de formulário idade. Ele vai gerar aqui já um HTTP pra gente. HTTP não, um HTML. Vou colocar aqui um título. Formulário idade. Vamos estar criando aqui o nosso formulário. Form action igual a formulário form idade mais não. O método que a gente vai estar utilizando, que vai ser o post, até para não ficar mostrando dados do usuário. Aqui eu vou criar aquilo para fechar, que vai que eu esqueço. Aí a gente vai estar criando aqui os nossos campos. Então, nome, input, type, texto, o nome que a gente vai estar tratando aqui, para depois recuperar também esses conteúdos, tipo, com nome. Vamos dar uma quebradinha aqui. E eu vou pedir o ano do nascimento do usuário. Vou pedir aqui um input. Também type igual a texto, que depois eu vou estar convertendo para inteiro. Esse você poderia colocar outro formato. Vou colocar aqui ano nasce. Dá outra quebradinha aqui. Vou estar criando também aqui um botão submit, um valor enviar, para estar enviando essas informações para o nosso server. Então, nossa página aqui, eu fiz um formulário assim bem simples, bem simplesinho. E agora a gente vai estar criando o nosso servlet de fato. Então a gente vai estar criando aqui o servlet. Vou colocar aqui um nome qualquer, com.calc idade ponto sei lá, nome qualquer.
Vou dar o nome da classe de calc MIDAD. Aqui é muito importante a gente estar indicando o nome lá da nossa página, senão ele não vai estar encontrando e não vai dar para responder a nossa requisição. Aqui o Eclipse também já disponibiliza aqui o nosso Extends HTTP Servlet. Então aí já tem acesso aos métodos, os métodos básicos de um servlet. Tanto que aqui, ó, ele já criou o nosso doGet, mas a gente não vai estar utilizando o doGet, não nesse momento. E aí a gente vai, aqui no doGet eu vou fazer ele chamar o doPost, enviando os objetos dele ali, do tipo HTTP Servlet Request, chamado de Request mesmo, e o HTTP Servlet Response com o nome de Response. Opa. Estou apagando essas linhas aqui, os comentários. Esse do get aqui também. E a gente tem aqui a nossa assinatura do método do post. Agora a gente vai dar um corpo para ele. Vamos entrar aqui para facilitar a visualização de vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer é setar o tipo de resposta. Então response.set content type. Vou fazer ele retornar uma página HTML. E aí eu vou estar criando um print writer. Lembrando que você pode estar usando qualquer biblioteca, qualquer import do Java para estar introduzindo no seu server. E eu vou fazer o response, pegar esse writer. A gente está gerando a nossa página. Vou fazer o import aqui. E aí a gente pode começar nosso tratamento. Então, vou criar uma string nome igual request para a gente estar pegando os dados lá da nossa página. Então, get parameter. Lá a gente tinha definido o nome e para pegar um nome é só chamar nome. Tem lógica, né? O int, a gente vai criar um int idade, que eu já vou calcular também a idade, então vou pegar o ano que a gente está, menos o nosso request.get parâmetro com ano nasce. Só que lá eu defini como texto, então eu vou ter que fazer um parse int aqui, só para ficar mais bem definido. Vou colocar aqui um integer parse int. Isso aqui. Vou colocar mesmo um parêntese, que tem pouco parêntese, né? Os nossos enters para facilitar a visualização. Opa! Ficou um pouco melhor. E aí a gente já tem ideia, então é só fazer o nosso teste lógico. Idade maior que 19,
de 19 não, 18. A gente vai fazer ele printar lá na página. Print LN. Vou dar um destaquezinho aqui, então vou colocar as tags de título. A idade de não mais é idade. Vamos mais aqui para concatenar e dar os nossos tradicionais inters. Opa. E a gente vai dar o print again é maior de idade. Só isso. E aí para o nosso else a gente pode criar aqui, copiar na verdade, essas linhas e só inverter a última frase, dizendo que não é maior que idade. E tem o nosso servlet criado. Então, basta a gente inserir ele lá no nosso Tomcat aqui. E a gente pode dar o run a partir da nossa HTML. Startar o server. E está lá a nossa página criada. Vou colocar o meu nome, o meu ano de nascimento. E ele apresenta aqui pra gente. A idade de Fernando é 19 anos e Fernando é maior de idade.